Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz a todos vós que adorai ao Pai em espírito e verdade. No vídeo de hoje, nós queremos abordar um assunto que é do interesse de todos os casais, todos os que estão noivos e todos que estão solteiros. É o casamento. Muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas opiniões são faladas, discutidas a respeito do casamento. Mas, afinal de contas, a grande pergunta é: o que é o casamento? Porque existem vários tipos de casamentos. Cada nação, cada povo que tem os seus costumes diferentes se casam. E aqui no Brasil também se casam, fazem aquelas festas maravilhosas, a noiva, né? E engraçado que no casamento ninguém vai lá ver o noivo, né? Coitado do noivo. Todo mundo só quer ver a noiva. Vamos ver a noiva, vamos ver a noiva, vamos ver a noiva. Pois bem, quando é feita essas festas, a noiva de branco, né? De vestido branco, véu na cabeça, o noivo todo nervoso, comendo a unha, esperando ela lá no altar para receber a bênção. Depois vem aquela festa maravilhosa, né? Aqueles comes e bebes, aquela coiseira, tudo. Aí o casal vai para a lua de mel, o pessoal fica ali comendo tudo que tem direito, bebendo tudo que tem direito, e dali uns dias vem a separação. Por quê? Por que aconteceu isso? Não se casaram? Não foram casados? Por que separaram? Porque ali, de acordo com aquilo que eu vou ler, não é opinião minha, de acordo daquilo que eu vou ler, o casamento é totalmente diferente dessas tradições que nós, brasileiros, estamos acostumados a ver e a participar. Eu mesmo fui casado dessa maneira, mas foi um casamento, foi uma união que não foi unidas, uma união feita por Deus, pelo Criador. O meu casamento e outros casamentos a mais foi uma união entre duas pessoas, mas que não teve a aprovação divina. Então é lógico que aquilo que não é abençoada, aquilo que não é instituído, aquilo que não é aprovado pelo Criador, não dura muito tempo, porque tudo aqui no mundo é passageiro. A nossa vida é passageira aqui no mundo. Ninguém dura para sempre, tudo se acaba. Mas vamos deixar de conversa e vamos lá. Bom, de acordo com aquilo que nós aprendemos dentro das Escrituras, o Criador, o Eterno, ele criou todas as coisas e ele viu que tudo que ele criou era bom, inclusive os animais. E ele viu que os animais eram casais, macho e fêmea. E aí ele criou o homem, o primeiro homem, Adão. E ele percebeu, ele olhou e viu que
o Adão era uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha. Ele não tinha uma companheira adequada para ele. Então, o que o Criador fez? Far-lhe-ei uma ajudadora. Então, Deus fez ele dormir um sono profundo, tirou uma de suas costelas, e daquela costela ele fez a mulher, a companheira, e levou para ele. E o que foi que o Adão disse? Gênesis 2, 18, 21, 24. Verdadeiramente, esta é minha mulher, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. E Deus disse, Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a face da terra. Em momento algum, Adão e Eva se casaram em um cartório. Em momento algum, Adão e Eva teve uma bênção sacerdotal, ou uma liderança, ou como você prefira fazer, falar, dizer, para ir lá dar a bênção para eles. Por quê que não havia essa necessidade? Porque eles foram unidos pelo Criador. E aquilo que Deus une, ninguém consegue separar. Nem a morte consegue nos separar. Então, o casamento verdadeiro é aquele que o homem, não é o moleque, o menino de menor, a mocinha menina, a jovem, adolescente, não. O homem deixará a casa do seu pai, da sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois, o casal, se tornarão uma só carne. Não serão duas pessoas, um homem e uma mulher, serão um. E o amor que você tem pelo seu corpo é o mesmo amor que você tem que ter pelo seu marido e o marido ter pela sua esposa. O mesmo respeito e lealdade e fidelidade que você quer, exige que a sua esposa tenha por você, você também deve ter por ela. Amá-la, protegê-la, guardá-la. Porque se é a mesma carne, os dois serão uma só carne. Se você cortar a sua carne, você vai sentir dor. Se você queimar a sua carne, você vai sentir dor. Se você quebrar um osso do teu corpo, você vai sentir dor. Se você decapitar um braço ou uma perna, você vai sentir falta. Porque é o seu corpo, faz parte do seu corpo. Assim é a mulher e assim é o homem. Se você magoa, maltrata, humilha, trai, despreza a sua esposa, ou a sua esposa humilha, maltrata, ofende, trai o esposo, isso não é casamento. Não é casamento. Nunca foi casamento. Isso é um ajuntamento. E se você não fizer assim, você não está fazendo segundo a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que o homem deixe a casa do seu pai e sua mãe, se una à sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas como que eu vou me unir com a minha esposa?
Como que eu vou me unir com o meu marido para nós sermos uma só carne? Ora, isso é muito simples. Isso é muito simples. Basta você ver, ler o que Jesus falava. Vós não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Você já leu isso na Bíblia, na sua Bíblia, não leu? Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Os dois se tornando um só. Total acordo de 100% no bem, na bondade, na caridade, na mansidão, no amor, no respeito, na fidelidade, na gratidão. Esse é o verdadeiro casamento. Agora, isso não quer dizer que eu seja contra o casamento religioso. Não, eu não sou contra. Quem vai casar é que decide aonde vai se casar. Eu vou dar um exemplo. O casamento religioso. Na igreja, os meus irmãos católicos, quando ele vai casar, o padre pergunta: você jura ser fiel à sua esposa e cuidar, zelar, proteger e amparar ela na doença, na pobreza, na riqueza, na miséria, na alegria, na tristeza? Juro. Pergunta para a mulher a mesma coisa. Você jura amar, respeitar o seu marido na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria? Juro. Então ali você fez um juramento um para o outro. Você jurou para sua esposa, fez um juramento para ela. E ela fez um juramento para você. E esse juramento não pode ser quebrado. Porque se quebrar esse juramento, o casamento deixou de existir. Não tem mais valor, porque é um juramento, é uma promessa. Agora você vê a união de Adão e Eva. Deus disse para eles, o Pai disse para eles assim, ó, casai, quer dizer, unir, acasalar, casar, unir, casar, multiplicar e encher a face da terra. E em momento algum, o pai disse para eles que eles poderiam separar se eles quisessem. Se não desse certo, assina o divórcio. Em momento algum, o pai disse isso para Adão e Eva. Em momento algum, o pai aprova isso, que você case e depois você separa com o divórcio. Nunca foi casamento. Não abençoado pelo pai. Aí vem a questão do religioso. Eu frequento determinada religião. Eu posso casar lá no religioso, nessa religião? Claro que pode. Se você acredita, você pode. Então você vai lá, fala com o seu líder, com o seu mentor, com o seu guru, com o seu pastor, com o seu bispo, com o seu padre, e diz para ele o desejo que você tem casar no religioso, e ele vai dar a bênção para você. Ele também vai citar essas mesmas coisas que eu estou citando, a diferença é que ele vai dar a bênção para você. Mas um homem pecador como eu, como você, nós podemos abençoar alguém? Nós temos essa autoridade, esse poder. Deus nos deu esse poder para nós abençoarmos a união de alguém? Deu. E por que as pessoas estão se separando? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos de casado, separam. Então, uma boa pergunta para você pensar bastante. Agora, voltando. O casamento, muitos acreditam que o casamento é no cartório. E é uma lei constitucional brasileira.
Se você não casar no cartório, você não está enquadrado dentro das leis que regem o nosso país, que está lá na Constituinte. E essa lei do casamento em cartório, lei do homem, e no cartório, ela foi assinada na República pelo então Marechal Deodoro da Fonseca no ano de 1890, no decreto número 181. Então, esse casamento no cartório, no registro civil de cartório, você vai lá, assina o registro civil, ele só passou a ter validade a partir de 1890 para cá. E de 1890 para trás, como que era o casamento? Como que era realizado o casamento? Se você pegar a história universal, por isso que eu sempre digo, gente, nos meus vídeos, conhecimento é poder. Isso não quer dizer que você é mais do que ninguém. Isso não quer dizer que você é mais sábio, mais inteligente, que você é dono da verdade. Não. É que a gente tem que procurar a raiz, a origem. A gente tem que ir lá no fundo para saber como que surgiu, quando que surgiu, por que que surgiu. Então, até o século XIX, o casamento entre o casal, quem propunha o casamento era o pai do noivo e o pai da noiva. Eram os velhos, os anciões, a paternidade, entre eles lá, ele falou, eu gostaria que o meu filho casasse com a sua filha. E ela dizia, eu gostaria que a minha filha casasse com o seu filho. E ali eles se uniam, sem nenhum papel, sem nenhuma bênção de ninguém. E não podia separar, tinha mais essa ainda. Não podia separar, só podia separar depois de morto. Esse era o casamento de antigamente. Muitas vezes a pessoa casava sem amor. Casava porque os pais realizavam, forçavam, empurravam o casamento. Quando ele via que a filha estava numa certa idade, ele já caçava um noivo, um homem, para poder casar com ela, porque Deus o livre se uma menina se embarrigasse, engravidasse naquela época lá, e era queimada viva, não podia uma coisa dessa, era excluída da sociedade. E muitos pais faziam casamento interessado nos bens, interessado nos bens. Mas o cara, o pai do homem aqui é rico, o pai da moça aqui é rico, então eles se uniam, o pai e o filho, para os dois ficarem mais ricos ainda. Faziam comércios com seus filhos. Isso durante o século XIX. Porém, em 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca instituiu o casamento civil. Eu não sou contra o casamento civil, porque ali no casamento civil você tem direito aos seus bens materiais, você tem direito à sua casa, uma herança, você tem direito a uma aposentadoria e outros benefícios a mais que a lei rege. Agora, o casamento verdadeiro, indestrutível, é aquele que é unido pelo Criador. Aquilo que Deus uniu. Não separe o homem, quer dizer, você não pode se separar. Se você foi unido por Deus, em maneira nenhuma você pode se separar da sua esposa. E a esposa, a mesma coisa. Se você for unida por Deus, em momento algum da sua vida, você pode se separar do seu esposo. Vocês só vão se separar um do outro com a morte. Esse é o casamento verdadeiro. Não adianta você querer se casar, me chamar aí, chamar o Papa, chamar o pastor para abençoar o teu casamento, porque um pecador não pode abençoar ninguém. Só Deus, só o Criador pode abençoar o seu casamento, só Deus pode proteger o seu casamento, te dar filhos com saúde, filhos obedientes a você, e você vai ter um casamento feliz, e o seu casamento só vai terminar quando um dos dois for embora do planeta Terra. Um abraço a todos vocês.